Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica. Nós estamos fazendo uma introdução à Bíblia. Nós conversamos sobre um pouco do Antigo Testamento, uma linha cronológica do Antigo Testamento, os pontos principais. E também falamos um pouco sobre o período interbíblico, né? Os 400 anos de silêncio profético. E no último vídeo nós conversamos sobre o Novo Testamento. Então demos uma introdução ao Novo Testamento e os pontos principais do Novo Testamento. Obviamente a gente deixou muita coisa de fora, mas a ideia é esse panorama para você ter uma base melhor da Bíblia, para você iniciar a leitura sabendo mais ou menos aonde as coisas estão. Importante você decorar e aprender as divisões para você se situar melhor. Saber até a história é importante, porque quando alguém fala de algum rei, você sabe se o reino estava unido, se estava dividido, mais ou menos aonde estão os livros, né, que você vai procurar no Antigo Testamento. Nós falamos que o Novo Testamento são cartas, então por isso nós chamamos no Antigo de primeiro, porque são livros, e no Novo Testamento de primeira, porque são cartas. Nós demos esse panorama. Agora, eu quero conversar com vocês a respeito do culto em Israel, ok? Então, nós vamos conversar muito sobre o Antigo Testamento nessas aulas e depois vamos mostrar por que mudou e o que mudou e como mudou. Então, nós vamos fazer um paralelo do que nós falarmos no Antigo Testamento, nós vamos falar a ressignificação disso que nós falamos no Antigo Testamento no Novo. Então, por exemplo, nós vamos dar início aos homens sagrados, ao que nós chamamos de clero, ok? Então, nós vamos falar disso no Antigo Testamento e outras coisas do Antigo Testamento, e depois no Novo Testamento nós também vamos falar quem são os cleros ou quem é o clero no Novo Testamento e como nós vivemos e cultuamos a Deus a partir daí, ok? Depois nós vamos conversar sobre pontos importantes da fé cristã, como batismo, ceia, dízimos e ofertas, essas coisas que algumas pessoas ainda têm um pouco de dúvida, e vamos embasar tudo isso a partir do Novo Testamento, ok? Vamos traçar uma linha histórica, quando possível, do Antigo Testamento e tratar a partir do Novo Testamento. Então, vamos começar com as pessoas sagradas, né? Então, quando a gente vai ler lá em Êxodo, capítulo 19, os versos de 1 a 6, diz o seguinte: exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima o Senhor o chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel: vocês virão o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre as águas das águas e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. E a gente dá um salto para o capítulo 29, versículo 44, que diz o seguinte: sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar consagrarei a Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então, para a gente entender como esse clero se deu, a gente precisa entender um pouco antes. Obviamente, quando a gente está em Êxodo, você já sabe que Abraão ficou para trás, né? Abraão está em Gênesis 12, chamado de Abraão, a aliança que Deus faz com Abraão, depois o seu filho Isaac, depois Jacó. Jacó tem um nome trocado para Israel, né? Aquele que lutou com Deus e com os homens e venceu, então Israel. E a partir de Israel, de Jacó, ele tem filhos, e esses filhos, o nome deles vão dar origem às tribos de Israel. Antes disso, né, da origem às tribos de Israel, eles estão no Egito,
e tá tudo bem lá, né, por causa de José, e depois José morre, então eles entram em escravidão. Esse povo escravo está no Egito e começa o êxodo. Então o Senhor chama Moisés como libertador, e o Moisés vai ser o grande mediador. Eu sei que se você conversar com um judeu, ele vai dizer que no judaísmo eles não precisam de mediador. Eles vão dizer isso. Mas quando você lê cautelosamente, o que Moisés fez com Israel foi uma mediação, porque Moisés disse, não mate esse povo, não permita que isso aconteça. Então Moisés está intermediando essa conversa entre o povo e Deus. Moisés, ele é uma espécie de um homem sagrado nesse sentido, porque é só Moisés que tem essa incumbência, esse chamado de ir até o Senhor. Então é ele que sobe ao Monte Sinai, né? E depois é ele que recebe as tábuas da aliança, e aí ele comunica, e é o grande porta-voz de Deus para os homens na terra. Então ele é o grande nome do judaísmo, o grande nome aí do Antigo Testamento, e principalmente nesse período, né, tão importante de Israel, de sair de uma escravidão e ir para uma terra onde mana leite e mel. Então essa jornada, Moisés é o grande nome. O que acontece é que Êxodo 19, ele está à beira dos 10 mandamentos. Por quê? Os 10 mandamentos estão em Êxodo capítulo 20. Só que quando Moisés sobe ao Monte Sinai para falar com o Senhor diz a ele, desce porque o povo se corrompeu. E quando o povo se corrompe, e só Levi e a sua família não se corrompeu adorando o bezerro de ouro, então Deus pede que Moisés separe Arão, né? E aí a gente lê esse versículo de a consagração de Arão e seus filhos para servirem como sacerdotes. Então é a partir daí que Levi, que é um homem, que há uma tribo, né, que eles vão chamar, o que nós chamamos de bairro, né, eles vão chamar de tribo, e essas tribos vão ganhar espaço dentro da terra, né, então falar aqui fica a tribo de Levi, ou seja, aqui fica as terras dos descendentes de Levi. O nome dos descendentes de Levi são os levitas. Então não confunda levitas com músicos. Levitas aqui, eles eram chamados para o sacerdócio. O sacerdote era basicamente aquele, nós diríamos hoje como zelador. Por quê? Porque Deus pede um tabernáculo. Então, quem vai cuidar desse tabernáculo é os descendentes de Levi. Isso é interessante porque poderia ser qualquer um fazer isso, mas por causa desse pecado de adorar um bezerro de ouro, então todo Israel é deixado de lado e só a tribo de Levi ela é consagrada a Deus para que eles sirvam a Deus no tabernáculo. Lembra que primeiro é tabernáculo, a gente vai chegar lá quando a gente for falar do templo, aí eu vou explicar melhor isso. Então tem agora os homens sagrados, pessoas que são consagradas para oferecer sacrifício ao Senhor pelo povo e por si mesmo. Tem um mais específico, né, que não basta ser da tribo de Levi, mas tem que ser da linhagem de Arão, ou seja, Arão é da tribo de Levi. Então, os filhos de Arão, eles vão servir como sacerdotes e como o sumo sacerdote. Então, toda a tribo de Levi vai servir no templo, mas como sacerdote tem de ser da tribo de Arão, e o sumo sacerdote, obviamente, também descendente de Arão, da tribo de Levi, descendente de Arão. Então, esse começa então o clero, as pessoas sagradas que farão o culto a Deus, farão de tudo para manter o culto de forma agradável ao Senhor, tá bom? Isso tudo vai ter um desdobramento lá para frente, porque nós vamos ver que os profetas entram em ação, porque há uma ruptura aí, algumas vezes o clero ele se corrompe, então os profetas
chegam nesse momento. Então falamos do clero, pessoas sagradas começam aí, porque Israel, eles, como Moisés não descia do Sinai, eles fizeram um bezerro de ouro e só a tribo de Levi não se corrompeu. Então Deus pede para separar a tribo de Levi, para que a tribo de Levi seja a tribo que vai cuidar do tabernáculo, e por isso eles não têm terra, ok? Por quê? Porque eles vão morar no templo. E para ser sacerdote você precisa ser da tribo de Levi, da linhagem de Arão, certo? Então é como se fosse assim, tem de ser, estamos em São Paulo, vamos pegar assim, tem que ser paulista e nascido de Santo Amaro, por exemplo, né? Então, imagine Santo Amaro foi uma pessoa, né? E aí você tem esse desdobramento. Mais ou menos isso, só para você entender, ok? Se não ficou boa essa ilustração, jogue fora e use outra. Mas essa é a ideia. Nós vamos para onde, então? Para o culto. O que acontece no culto? Nós temos algumas referências de culto. Por exemplo, em Gênesis 4, de 1 a 6, há um início de um culto ali, né? Vamos ver lá. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ele disse, com a ajuda do Senhor, ela disse, né? Com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim, o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção, isso é importante, parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Aqui já é uma coisa de a gente pensar. Quando a gente diz assim, é para o Senhor entende? O que nós queremos dizer? Quando você diz isso, você está querendo justificar a sua incompetência, você está querendo justificar a sua falta de dedicação, porque quando isso acontece, e a partir de Gênesis, Deus não aceita. Porque Deus não aceita a parte. Porque se Deus aceitasse qualquer coisa, ele deveria aceitar aqui a oferta de Caim. Mas ele não aceita, ele aceita de Abel, que dá o melhor das primícias, né? Aqui ele já traduz as primícias como primeiras partes. Então, dentre as primeiras crias de seu rebanho. Então, as primeiras crias do seu rebanho, o Abel vai lá e já retira ao Senhor. Então, mostrando que para Abel, tudo que ele tem vem de Deus, então ele está retornando a Deus. Enquanto Caim, quando a gente lê, ele está dando parte, ou seja, assim, o que dá a entender que não é algo especial, é qualquer coisa. Então cuidado quando a gente for prestar culto a Deus, porque desde Gênesis está bem explícito. Cuidado, porque tem oferta que o Senhor aceita e oferta que o Senhor não aceita. Isso vai ficando mais claro, por exemplo, quando a gente lê Malaquias, capítulo 1, versículo 6 a 10. Eu sei que você possivelmente vai conhecer Malaquias por dízimos e ofertas, mas Malaquias tem muito mais coisas que diz aí, bem legais, que nós deveremos estudar. Diz o seguinte: o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, o filho honra seu pai, e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos seu nome? Vocês os desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam, de que maneira contaminamos sacrifícios? Vocês os contaminam, dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas ao seu governador e veja se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês. Diz o Senhor dos Exércitos: vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês. Mas porque ele atenderia uma vez
que apresentam esse tipo de oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo para que não se acendesse em vão fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. Aqui em Malaquias é um contexto muito importante, porque o clero, as pessoas sagradas estão corrompidas, porque elas que vão dizer o que é legítimo ao Senhor ou não. Por quê? Quando você lê lá atrás o livro de Levíticos, ou seja, é um livro para os levitas, para aqueles que vão fazer rituais de purificação, aceitar a oferta, fazer a purificação dos pecados. Então, eles que vão determinar, só que eles não estão nem aí, eles não se importam mais, é como se Deus não existisse na mente deles. E então Deus vem muito forte, olha, era melhor, se algum de vocês pelo menos fechasse, o que Deus está dizendo é chega desse culto, porque isso aí não está me agradando. Tudo isso que vocês estão fazendo está me deixando mais longe de ti. Ou seja, tem um jeito certo de cultuar o Senhor. E o jeito certo é fazer da forma que Ele pediu e ordenou. Isso está lá muito bem descrito nos livros dos Levíticos. Vamos continuar? Oséias também traz mais uma repreensão dizendo: ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que conheçam mais do que desejo. Quero que demonstrem amor e não ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Aqui é uma outra palavra dura ao povo que está corrompido. Então essas palavras duras, tem mais uma aqui, mostrando que há um jeito certo de cultuar o Senhor. E Deus está dizendo, demonstrem amor. Mais do que holocausto, mais do que sacrifícios, vocês devem conhecer ao Senhor. Então, seja você no Antigo Testamento um clero ou não, vocês precisam buscar o Senhor de todo o coração. E a última palavra sobre culto, Amós 5, 21 a 27, diz o seguinte: sinto imenso desprezo de suas ofertas religiosas, não suporto suas reuniões solenes, não aceitarei seus holocaustos nem suas ofertas de cereal, não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor, não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos do deserto, povo de Israel? Não, vocês serviram Sicut, seu deus rei, e Quium, seu deus estrela, imagens que fizeram para si mesmos. Por isso eu os enviarei para o exílio, para uma terra a leste de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos Exércitos. Ora, qual culto é aceitável ao Senhor? Um culto que demonstre amor, um culto que mostra conhecimento de Deus, um culto que traz justiça e retidão. Justiça é você saber lidar entre você e Deus, uma oração sincera. É você saber lidar entre você e você mesmo, o que nós chamamos também de jejum, onde você tenta matar a sua carne para que o Senhor seja exaltado, mostrando que o mais importante do que a minha existência é a existência de Deus em mim. E quando eu lido com o outro, isso é ajuda aos necessitados. Retidão é esse caminho de justiça, mas não só isso, à medida que você anda, todos vão dizer, aí há um verdadeiro judeu, né? É uma expressão muito típica no Antigo Testamento. Aí há um verdadeiro judeu. Jesus fala isso para Filipe, né? Em João capítulo 1, você é um verdadeiro judeu, um verdadeiro israelita, porque alguém sincero de coração, alguém sem máscaras.
Então, meus irmãos, hoje tem muito mais na semana que vem, mas hoje a gente termina com esses dois. O clero, então nós temos pessoas sagradas, os sacerdotes, e nós temos o culto, um local sagrado, e esse local sagrado também, quando a gente vai lendo, então tem um fogo que se acende, você tem a Arca da Aliança, você tem rituais sagrados, tudo dentro do culto. Então você tem o sacerdote, pessoas sagradas, e você tem um lugar sagrado, né? Mas esse lugar, você tem rituais sagrados, melhor que lugar, lembre disso, você tem rituais sagrados, que isso vai formar o que é o culto. Ok? Lugar sagrado a gente vai conversar na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Estude bastante, assista e reassista esse vídeo, para que você entenda bem, para que quando a gente chegar no Novo Testamento, tudo que a gente conversou agora possa explodir na sua cabeça de sentido, para você entender o porquê somos o que somos e fazemos o que fazemos. Que Deus te abençoe e boas reflexões.